Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma das minhas videoaulas. Hoje nós vamos conversar sobre pesquisa operacional, mais especificamente sobre como construir um modelo de programação linear. Três coisas precisam ser levadas em conta logo de início: as variáveis de decisão, a função objetivo e as restrições. Primeiro, o que são as variáveis de decisão? São representadas por incógnitas que expressam quantidades que serão decididas, por exemplo, o número de produtos X e Y a serem produzidos. Nós temos um problema de programação linear que nós vamos ler, vamos interpretar e aí vamos decidir quem é o X e quem é o Y, ou poderia se chamar também de X1 e X2. Muitas vezes nesses problemas nós temos produtos a serem produzidos. Por exemplo, então eu tenho o produto A e o produto B, vou chamar o produto A de X e o produto B de Y, e aí por diante. Tenho que definir quem são as minhas variáveis, que efetivamente são as coisas que eu vou poder decidir para encontrar a melhor solução para o meu problema. Por exemplo, num exemplo em que a gente vai decidir quanto de cada produto eu tenho que produzir, eu vou justamente decidir, portanto, qual é o valor de X e qual é o valor de Y. Outra coisa que vai ser muito importante identificar é a função objetivo. É uma expressão matemática do objetivo a ser alcançado, que pode ser maximização ou minimização. Um exemplo muito comum é a equação que representa o cálculo do lucro. Muitas vezes nós vamos ter que decidir o número de produtos a serem produzidos para que o meu lucro seja o máximo. Então a função objetivo vai representar o cálculo desse lucro, certo? E será, nesse caso, claro, uma função de maximização. Poderia ser, por exemplo, uma função de minimização quando eu estiver falando sobre o custo. Então, se eu tiver que representar o custo como função objetivo, será uma função de minimização. Outra coisa muito importante nos problemas de programação linear é a identificação das restrições, que são inequações que expressam limites à solução do problema. Lembram o que são inequações? Elas são um pouquinho diferentes das equações porque não representam uma igualdade. As inequações vão representar uma desigualdade. Algo vai ser menor do que outro, ou menor ou igual, ou maior do que outro, ou maior ou igual. São inequações e elas vão expressar limites à solução. Por exemplo, eu tenho que levar em consideração que eu tenho um tempo máximo de mão de obra para utilizar, ou um tempo máximo de máquina para utilizar, ou uma demanda máxima. Pois senão seria muito fácil definir a função objetivo, se eu vou criar uma função objetivo que visa maximizar o lucro. Então eu produzo infinitamente e tenho o máximo de lucro? Não, não é assim que funciona porque eu tenho restrições. Eu não posso vender, não consigo vender tudo que eu produzo, não consigo produzir tudo que eu quero, etc, etc. Então, através da identificação das restrições, nós vamos criar as inequações que as expressam. Vou trazer um exemplo para vocês. Uma fábrica de peças para automóveis produz a peça A e a peça B. A peça A necessita de 5 horas de uso do maquinário, enquanto a peça B necessita de 2 horas. No entanto, a empresa só dispõe de 100 horas diárias para a produção destas duas peças. Já podemos identificar uma restrição aí. Nós temos tempo de máquina a ser utilizado para os produtos e temos um tempo máximo. Já dá para ver que aí é uma restrição. No entanto, a empresa, devido à escassez da principal matéria-prima, o ferro, só é possível obter 80 quilos diários, o que deve ser observado, já que a peça A utiliza 1 quilo deste metal, enquanto a peça B utiliza 4 quilos deste metal. Ainda é necessário levar em consideração que o contrato realizado com a montadora, que necessita destas peças, prevê o fornecimento mínimo diário de 10 unidades da peça B. Então, nessas últimas frases, identifiquei duas restrições. Por quê? As peças precisam de ferro e eu tenho um máximo de ferro que eu posso utilizar por dia. Também tem uma restrição de que eu preciso fornecer no mínimo 10 unidades da peça A. Certo? Já são mais duas restrições identificadas então. Considerando que não há outras restrições de demanda e que o lucro gerado pelas peças A e B é respectivamente R$ 50 e R$ 30, formule um modelo do problema visando maximizar o lucro. Falei para vocês que a função objetivo visa expressar nosso objetivo, que aqui nesse caso é maximizar o lucro. Vamos então identificar primeiro nossas variáveis de decisão.
A minha ideia aqui é chamar a peça A de x e chamar a peça B de y. Por quê? Porque no fim das contas, o que eu vou decidir mesmo é quantas unidades da peça A, x, eu vou produzir e quantas unidades da peça B, y, eu vou produzir. De forma que eu respeite as restrições impostas e ainda maximize o lucro da minha empresa. Vamos lá para a função objetiva agora. Tenho que considerar que eu viso maximizar o lucro, isso está bem claro aqui na última frase, e que a peça A me dá R$50 de lucro e a peça B me dá R$30 de lucro. Então, eu posso criar uma expressão que me diga que o lucro que eu vou obter é 50 vezes o número de peças A, x, mais 30 vezes o número de peças B, y. E é uma função de maximização de z, por quê? Porque eu quero maximizar esse lucro, quero maximizar o resultado desta função. Depois, vamos para as restrições. Vamos transformar aquilo que nós identificamos no texto em expressões matemáticas. Eu tenho que a peça A necessita de 5 horas e que a peça B necessita de 2 horas do maquinário, mas eu tenho só 100 horas por dia para utilizar. Então, vou criar uma restrição que eu vou chamar aqui de restrição de horas máquina, que me diz que 5x mais 2y tem que ser menor ou igual a 100. Por quê? Porque se a peça A, x, precisa de 5 horas e a peça B precisa de 2 horas, então a expressão que representa o número de horas a serem utilizadas é 5 vezes x mais 2 vezes y. E eu sei que o resultado disso não pode ser superior a 100, porque 100 é o máximo de horas diárias que eu tenho disponíveis. Então, se não pode passar de 100, tem que ser menor ou igual a 100 horas. Por isso eu coloquei o sinal de menor ou igual. Vamos para a próxima restrição. A restrição da matéria-prima, do ferro. A peça A utiliza 1 kg desse metal e a peça B utiliza 4 kg. Mas eu só tenho 80 kg por dia. Vamos transformar isso em uma expressão que eu vou chamar de restrição de matéria-prima. X, né? Por quê? Porque é 1 kg para o produto peça A, que eu chamei de x. Então seria 1 vezes x, a gente chama só de x, né? Mais 4 vezes y, por quê? Porque são 4 quilos para cada peça B, que é o produto y. Isso não pode passar de 80 quilos diários, 80 é o máximo. Portanto, o resultado dessa expressão, x mais 4y, tem que ser menor ou igual a 80, certo? Essa é a nossa segunda restrição. E temos ainda uma outra restrição, que é um pouquinho diferente, porque está falando do mínimo a ser fabricado. É a restrição que me diz que eu preciso fornecer pelo menos 10 unidades da peça B, certo? Então vou chamar de restrição de contrato, né? Porque é o contrato que eu fiz com a montadora aqui, que impõe isto. E eu tenho que expressar que eu preciso produzir pelo menos 10 peças B, que aqui são chamadas de Y. Então, eu tenho que o Y tem que ser maior ou igual a 10, porque são pelo menos 10 peças B a serem produzidas. Certo, pessoal? Aí temos já elaborado, temos identificado o nosso problema de programação linear, ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.